Bom dia para quem não estava presente, bom dia novamente para quem já estava, né? Aos outros estados, a gente vai iniciar agora, tá? Recomeçar com a palestra do professor doutor Luiz Cláudio Nascimento da Silva. O professor Luiz Cláudio é doutor em Ciências Biológicas pela Federal de Pernambuco e pós-doutor pela Faculdade de Ciências da Universidade de Copenhague. Atualmente é professor da Universidade de Selma e docente permanente do doutorado da Bionorte. Tá? O professor Luiz Cláudio vai palestrar, né, com o tema Uso de produtos microbianos para fins farmacológicos. Professor Luiz Cláudio, muito obrigado pela vinda, né, pelo seu tempo prestado para estar palestrando, nos colaborando com a disciplina. Tá? Eu tenho certeza que será uma excelente palestra. Já o conheço de um bom tempo. Muito obrigado, professor. Tá bom, obrigado, bom dia, gente. Então, na verdade, eu tive uma confusãozinha, eu não vou falar de produtos farmacológicos de origem microbiana, vou falar de origem vegetais, mas é o mesmo contexto, tá? E, na verdade, é dentro desse grande tema, que é a prospecção, conservação e uso dos recursos genéticos, né? O professor Valério falou bem da parte do uso, né? E eu vou ficar mais focado na prospecção, que é o que eu tenho feito mais no laboratório. Como o professor Lídio falou, eu sou biomédico, sou doutor em ciências biológicas e tenho trabalhado na Universidade de Selma desde 2016. E no ano passado eu integrei a rede Bionorte, né? Já tenho alguns alunos participando. Então, qual é a base toda dos nossos estudos, né? Nós acreditamos que a prospecção, baseada ou em conhecimento etnofarmacológico, ou mesmo no ineditismo, né, procurar novas espécies, possibilitará o conhecimento biotecnológico de algumas espécies. E esse conhecimento biotecnológico vai levar tanto ao uso sustentável, como à preservação, né? E, na verdade, quando eu comecei lá no meu mestrado, a trabalhar com esses produtos, esses recursos genéticos vegetais, a gente tinha um foco no bioma, eu estava em Pernambuco, né, então o bioma Caatinga, que vocês conhecem, que é o bioma exclusivamente brasileiro, e que cobre grande parte do território nacional. E lá na Caatinga a gente tem condições específicas de clima e de solo, e incrivelmente a Caatinga ainda tem um diverso repertório de plantas, espécies que ainda não são tão exploradas assim, inclusive algumas plantas que não são utilizadas nem pela medicina popular. Certamente essas plantas que não são da medicina popular não são usadas por algum motivo, né? Às vezes elas têm toxicidade. Mas mesmo nessas plantas não usadas, nós podemos encontrar moléculas que, quando purificadas, elas podem então ser usadas para fins farmacológicos. E nós hoje vivemos a chamada era pós-genômica, né? Então a gente já tem grande parte dos genomas, dos micro-organismos e dos próprios organismos sequenciados, e fica essa pergunta, né? Mas como melhorar então a prospecção de fármacos, né? Nós já temos também muitos anos de exploração dessas plantas medicinais, eu sei que vocês já tiveram também uma palestra sobre isso, né? Que começou bem na pré-história, e a própria colonização no Brasil, com esses aspectos multiculturais, né? A gente teve colonização por portugueses, franceses, e tínhamos os indígenas ocupando, então tudo isso fez que houvesse então um mix de culturas, e isso foi muito benéfico para o uso dessas plantas nativas aqui da nossa região. Então, o artigo que eu passei para vocês, né, um pouco difícil, não chorem muito, mas é sobre a reemergência dos produtos naturais para a descoberta de nova droga. Então eles vão falar tanto de produtos de origem vegetais como animais, e mostrando como é feito. É um artigo até antigo, 2015, né, relativamente antigo, mas é um artigo muito bom, então não fique com muita raiva de mim, mas é um artigo um pouco grande, mas só para vocês terem uma noção do que está acontecendo nessa nova era pós-genômica, né, e eu vou falar um pouquinho disso, mas não só disso, né. E surgiu essa pergunta, né? Será que depois de todos esses anos de pesquisa, né, ainda existem compostos para serem identificados, somente voltados às plantas e também aos micro-organismos, né? Então, o que tem sido muito falado é que para encontrar novos compostos, nós precisamos mudar a nossa ideia de como procurar. Então, toda aquela
Não sei se a maioria de vocês são biólogos, eu sei que o público é bem diverso, né? Mas, basicamente, a busca de novos agentes antimicrobianos era baseada em ensaios de viabilidade, né? Então, a gente pegava uma plaquinha, um AGA, colocava o composto a ser utilizado e observava se matava ou não a bactéria, né? Só que, hoje em dia, a gente sabe que existem vários outros alvos, né? E os conhecimentos, que as tecnologias ômicas, que são as proteômicas, a genômica, a transcriptômica, a metabolômica e todas as outras ômicas nos trouxeram, nos fizeram, então, identificar novos alvos terapêuticos, né? Então, em 2016, em cooperação com a Universidade lá do Federal de Pernambuco, a gente publicou, inclusive, uma revisão mostrando o uso dessas tecnologias ômicas para a descoberta de novos compostos, ou então da elucidação do mecanismo de ação. Então, também vocês podem usar esse trabalho para fazer a resenha, vai dar uma ajudada. É um pouco mais simples do que o outro, que é realmente maior. Essa é uma mini review. Então, para responder essas perguntas, geralmente a gente tem algumas respostas, como, por exemplo, para prospectar novos compostos, nós precisamos partir de novas espécies que sejam ou não exploradas pela medicina popular. Então, a gente pode usar espécies subutilizadas, que têm poucos estudos, ou até, como eu falei, o ineritismo, né? Procurar novas espécies que ainda não foram exploradas. E, para surpresa de muito, talvez, existem muitas espécies ainda que não são ainda identificadas mesmo, né? A gente sabe que o Brasil é um campeão em biodiversidade, então sempre estão sendo encontradas novas espécies, vegetais e também, às vezes, micro-organismos, e essas novas espécies são um celeiro para novas moléculas. Outro recurso que nós podemos utilizar é estudar esses biomas pouco explorados, como eu falei, a Caatinga, mas também aqui no Maranhão e na região norte nós temos muitas zonas de transição, como, por exemplo, a transição Cerrado, Floresta Amazônica, né? Então, essa região de transição também vai ser fonte de novas espécies, novas moléculas que têm características diferenciadas, né? Então, elas também vão ter condições diferenciadas de solo e de clima que vão favorecer esse aparecimento dessas novas espécies e de novos compostos. Outra coisa importante a se levar em conta é utilizar a plataforma moderna de prospecção, ou seja, plataformas não só baseadas simplesmente na morte do micro-organismo, mas sim plataformas que nos levem a identificar compostos que se liguem a alvos específicos. Por exemplo, existem alvos nas bactérias que são pouco explorados, como, por exemplo, a replicação do DNA. Então, a gente pode fazer plataformas já levando em consideração esses alvos que são pouco explorados, já que nos micro-organismos, a gente vai falar mais um pouquinho, temos essa grande quantidade de mecanismos de resistência. Então, se a gente ficar sempre tentando agir nos mesmos alvos terapêuticos, isso não vai nos levar muito longe, já que as bactérias já vão ter resistência e resistência cruzadas a esses alvos e a esses novos compostos, né? Então, essas plataformas vão envolver alguns métodos de duplo híbrido, ou phage display, alguns ensaios de expressão gênica, já focando nesses alvos que são mais promissores. Outra metodologia que tem ganhado muita fama, muito sucesso ultimamente na comunidade científica é o uso do docking molecular, que são simulações computacionais, onde você já pega um alvo terapêutico, digamos, uma proteína que está envolvida na replicação do DNA, e você tenta encontrar ligantes a esses alvos terapêuticos. Então, isso vai nos livrar de muitos passos na bancada, né? Então, você já faz uma seleção dos possíveis ligantes, então você sintetiza esses ligantes, ou você compra, dependendo do que você tem no laboratório, e já faz algo mais direcionado. Então, você já tem um problema, você quer achar alguma coisa que se ligue àquele alvo específico, e a partir daí você vai fazer essa simulação. Hoje, com as ferramentas computacionais, você pode, inclusive, fazer simulações de toxicidade. Então, isso também vale para não testar diretamente milhões de compostos em animais, sabendo que eles podem, então, ser tóxicos. Então, o docking molecular nos faz passar de diversas etapas para tentar chegar mais rápido naquele produto final, né? Somente falando de antibióticos, a gente sabe que há uma perspectiva que quando os novos antibióticos chegam no mercado, as bactérias, na verdade, já estão resistentes. Então, a gente tem que diminuir esse tempo todo da descoberta, né? E também com
emergência dessas ferramentas ômicas, como eu falei, foram identificados vários alvos importantes para a patogenicidade. Então, como a gente tinha antes aquele dogma que o ideal seria matar a bactéria, com os estudos de fisiologia e bioquímica microbiana, nós encontramos alvos, por exemplo, relacionados à virulência. Então, é a chamada terapia antivirulência, que a gente não precisa matar o micro-organismo, mas a gente vai tentar desarmar esse micro-organismo. Por exemplo, micro-organismos causam biofilmes, então a gente vai tentar tirar esse biofilme. Micro-organismos que liberam toxinas, então a gente vai tentar inibir essa toxina sem matar o micro-organismo, porque matando o micro-organismo a gente tem resistência, né? Então a gente fica naquele paradigma, então a gente procura essas novas abordagens. Outra abordagem também tem sido explorada é a mutagenicidade. Então, durante a terapêutica antimicrobiana, ao usar os antimicrobianos, as bactérias elas podem ser selecionadas, a população mutante, ou elas podem adquirirem novos genes resistentes, que é o que o professor Valério falou no final da palestra, né? Então, as bactérias elas têm essa capacidade de conseguir conviver com danos lá no seu material genético, não repará-los e, inclusive, ficar mais resistente. Então, durante a terapia com antimicrobiano, você pode selecionar mutantes resistentes, mas também você pode levar ao aparecimento de novas mutações. Então, hoje tem um foco muito grande em compostos que seriam antimutagênicos. Eles seriam administrados junto com o antibiótico e inibir essa via de mutagenicidade. Então, seria drogas auxiliares, né? Então, a gente tem trabalhado também nessas vertentes. Só falando um pouquinho sobre essa parte de simulação, a gente também publicou uma revisão sobre esses métodos que são relacionados ao screening, à prospecção virtual, então tudo isso feito em computador, e que levou à descoberta de vários agentes sobre o ponto Staphylococcus aureus, né? Isso foi um trabalho de mestrado da Rosiane, foi minha aluna na Universidade Selma, mostrando que a partir dessa ligação, né, dessa simulação da ligação de um ligante, de um composto com o alvo terapêutico, que é uma proteína relacionada à replicação do material genético, a gente pode encontrar vários compostos, e esses compostos estão se mostrando também eficazes no combate às terapias, no combate às bactérias, desculpa. Não está passando. Então, mas por que temos essa grande necessidade de encontrar novos agentes antimicrobianos, né, que é o tema maior da minha pesquisa? O que a gente tem visto, né, e tem sido muito noticiado, inclusive semana passada, a Organização Mundial da Saúde deu vários alertas, né, sobre a crescente população de bactérias resistentes. Então, a gente sabe que desde a introdução dos antimicrobianos, o número de bactérias resistentes só vem crescendo, enquanto o número de antibióticos descobertos só vai caindo, né? E esse grande paradigma, né? A gente usa antibióticos e as bactérias vão ficando resistentes, a gente vai ter que ficar renovando, e isso é um problema em todas as áreas. Só abrindo parênteses, alguns trabalhos também têm sido desenvolvidos, inclusive, mostrando que o uso de antibióticos na indústria da agropecuária também tem relação com esse aumento, né? Então, a maioria, por exemplo, nos fungos, né? A professora Juliana, que é uma professora lá do nosso departamento, trabalha muito com essa questão da resistência cruzada. Como a maioria dos produtos agrícolas são derivados azólicos, eles terminam causando resistência para os fungos, já que a maioria das terapias antifúngicas são com derivados azólicos. Então, em todo momento, em todo lugar, nós temos usado antibióticos, esses antibióticos vão ficando no ambiente e cada vez mais vão aparecendo novas bactérias resistentes. Tivemos um trabalho também feito aqui nos mangues de São Luís, né? Em São Luís tem muito mangue, e foi encontrado vários genes de resistências nessas bactérias ambientais. Então, o próprio consumo humano tem levado a esse desgaste realmente dos antibióticos. A gente toma antibiótico de modo inapropriado, excessivo e inapropriado, e esses antibióticos vão para algum lugar, né? Então tem trabalhos mostrando também que esses antibióticos eles saem do hospital e vão contaminar os lençóis freáticos e assim vão aumentando também essas bactérias resistentes que são adquiridas agora também na comunidade. Antigamente a gente tinha mais aquisição nos meios hospitalares, mas agora também tem passado para a comunidade. Pode passar para mim, não está passando de novo. Então, como eu disse, as perspectivas da Organização Mundial de Saúde é que em 2050 a gente vai ter mais mortes relacionadas com a emergência de bactérias multiresistentes do que
propriamente o câncer, né? Lembrando que os próprios pacientes com câncer também são pacientes que estão mais susceptíveis a infecções bacterianas, já que eles vão estar no ambiente hospitalar e a imunidade deles também baixa, né? Então, existe a dispersão em todos os países de bactérias multiresistentes, não só nos países subdesenvolvidos ou com condições precárias de higiene. Então, também um grande movimento populacional tem também ajudado nesse espalhamento de micro-organismos. E, na verdade, não é só bactérias. Eu tento falar mais de bactérias, que é o que eu trabalho mais, mas a gente sabe que os fungos, os vírus e até os protozoários também têm ficado muito resistentes às terapias, né? Então, como eu disse, eu tenho trabalhado muito nessa parte de prospecção de novos compostos, e esses compostos que eu tenho trabalhado são mais baseados na inibição de fatores de virulência, sejam biofilmes, que são essas comunidades bacterianas que têm uma grande capacidade de aderir em superfícies, e esses biofilmes são muito importantes também na rotina médica, mas também na comunidade, né? Em alimentos, a gente tem muito bactérias formadoras de biofilme. E os biofilmes também favorecem essa troca de material genético entre bactérias. Então, bactérias que não eram resistentes, se tornam resistentes naquela comunidade ali, que são os biofilmes. Também inibição de toxinas, como as hemolisinas, e compostos relacionados à evasão imunológica. Também a gente tem trabalhado com essas vias de mutagênese, né, tentando inibir essas vias de mutagênese que são ativadas pelos antibióticos, que é o conceito de drogas auxiliares, e também a busca de compostos, né, associados de compostos e plantas que seriam pouco estudadas, né. Então eu vou mostrar o caso de um composto chamado ácido betulínico, algumas lectinas, mas vou mostrar só uma que eu tenho trabalhado, que são proteínas ligadoras de carboidrato, e alguns óleos essenciais. Vou passar. Então, o primeiro exemplo é um artigo que saiu semana passada, né? Foi dos alunos da Biomedicina e Medicina, foi um TCC, foram 2 TCCs, na verdade, onde a gente mostrou que o ácido betulínico, que é um composto muito natural, muito encontrado em plantas, né? Que é, às vezes, utilizado contra câncer, ele tem a capacidade de prevenir a aquisição de mutagênese que seria mediada por ciprofloxacina. Ciprofloxacina é uma droga que causa dano no material genético da bactéria, e por causar esse dano, as bactérias terminam adquirindo mais resistência, porque elas conseguem, então, sobreviver mesmo com esse dano e conseguem completar o material genético de forma aleatória, levando ao aparecimento de genes relacionados tanto à resistência como à virulência, né? Então, a gente mostrou que esse composto, o ácido betulínico, que foi extraído de uma planta chamada Eugenia flavensis, inclusive foi uma cooperação entre o IFMA, que é daqui do Maranhão, Instituto Federal, e também com a Universidade Federal do Pará, e a gente mostrou que esse composto era capaz de inibir de forma significativa a expressão do gene relacionado à mutagênese bacteriana, que é o gene REC-A, e essa inibição favorecia, então, a inibição da mutagenicidade bacteriana. Então, quando a bactéria tem esse gene ativado, geralmente ela aumenta muito de tamanho. Então, se vocês verem aqui, acho que dá para ver, que aqui seria o controle da bactéria sem a ciprofloxacina, que é a droga indutora da SOS, e aqui a droga indutora, vocês veem que nessa marcação você consegue ver que a célula está bem maior, a célula bacteriana, e quando eu tratava com composto, ficava algo intermediário entre a ciprofloxacina e o controle negativo, né? Então, vocês veem pela amostra de fluorescência, ficou bem claro. Pode passar, por favor. E também nós vimos nesse trabalho, entre outras coisas, que o aparecimento de linhagem resistente tanto à ciprofloxacina como à rifampicina, que é outro antibiótico relacionado também com a estrutura do material de ácido nucleico, mas no caso aqui ela está relacionada com a DNA girase, e essa rifampicina com a... Agora eu esqueci o nome, mas é girase também, né? Na verdade é. Enfim, as duas relacionadas... Deu um branco agora. Então, quando a gente tratava a bactéria tanto com a ciprofloxacina por um tempo, na presença do ácido betulínico, a gente via que havia bem menos o surgimento de bactérias, de colônias que seriam resistentes a esses antibióticos, né? A ciprofloxacina e a rifampicina. E, além disso, a gente viu também que, durante 10 dias, né, a gente fez um tratamento de exposição mais longa. No final de 10 dias, as bactérias tratadas com ciprofloxacina conseguiam aumentar o seu MIC contra a ciprofloxacina em quase 32 vezes, enquanto com as bactérias tratadas na presença do ácido betulínico, a gente tinha um aumento, eu acho que de no máximo 4 ou 8 vezes, eu não lembro direito. Então a gente vê que realmente a bactéria ficava menos resistente e conseguia realmente a gente aumentar
esse tempo de ação da ciprofloxacina conjugando ao ácido betulínico. Pode passar. Um outro trabalho também que a gente tem desenvolvido, no caso já com metabólito primário, que é uma proteína, né? Então o ácido betulínico é um metabólito secundário. Então as lectinas são proteínas que têm a capacidade de se ligar a carboidratos, é um grupo bem heterogêneo, é encontrado em todos os seres vivos, né? A gente nos humanos, quem lembra lá das aulas de imunologia, né? Que for mais da área da saúde, lembra da lectina ligadora de manose, né? Que é relacionada à veia do complemento. Então todos os seres vivos têm, e essas proteínas elas se ligam aos carboidratos sem causar mudança na estrutura. Elas não são enzimas, elas se ligam de forma reversível sem causar danos na estrutura. Então, lá também a cooperação com a Universidade Federal de Pernambuco, essa lectina ela foi isolada em 2012, 2013, e ela tinha atividade antimicrobiana, foi isolada essa proteína da aroeira vermelha, que é Esquino territifolius, que é uma planta também bem conhecida, né, está presente em vários biomas brasileiros, chamada aroeira vermelha, e apesar dessa lectina já ter atividade antimicrobiana descrita pelo grupo da professora Patrícia Paiva, a gente não sabia se essa lectina, qual era o sítio de ação dela, se ela teria ou não algum efeito em vivo, se ela tinha efeito imunomodulador, e por causa disso a gente começou então essa pesquisa já aqui na Universidade Selma, foi também a dissertação do mestrado, esse artigo está submetido ainda, mas eu vou mostrar a vocês alguns resultados, né? Então a gente viu em cooperação lá com a Universidade de Copenhague, foi no início do meu pós-doc essa primeira parte, que a lectina Stel, ela conseguia fazer com que a replicação dos Staphylococcus aureus se tornasse mais lenta. Então, ela diminuía a taxa de divisão celular da bactéria. Então, vocês estão vendo aqui que essas bactérias aqui tratadas com a Stel, elas aparentemente estão maiores e menores. Então, a divisão celular delas está desincronizada. E, geralmente, quando a gente tem isso, é algum efeito sobre o material genético. Mas a gente viu que essa proteína, apesar dela ter essa ação de fazer com que houvesse essa interrupção da divisão celular, a gente não tinha dano no material genético. A gente fez expressão gênica, a gente não encontrou nenhuma expressão alterada dos genes relacionados a dano no DNA. A gente fez tanto a fluorescência, como a gente também fez a citometria de fluxo, para ver esse efeito. A gente comprovou que aparentemente esse efeito dessa proteína estava relacionado à divisão celular. Certamente porque essa lectina ela se liga ao ácido N-acetil salicílico, que é um carboidrato que está presente na parede celular. Então, certamente ela se liga nessa parede celular e impede que a bactéria se divida. Se a bactéria não se dividir, a gente não vai ter um aumento da população microbiana, né? Então, isso também é benéfico. Pode passar. Então, a gente também viu que a Stel, como ela tinha um sítio de ação aparentemente diferente da ciprofloxacina, ela conseguia aumentar o efeito inibitório da ciprofloxacina. Então, a gente via, quando a gente combinava a Stel com o cipro, a gente conseguia um efeito maior. Então, é bem válido também destacar que as concentrações dessa proteína que nós utilizamos é bem baixa, é 2 ou 1 micrograma por ml. Então, ela consegue, nessas baixas concentrações, aumentar a ação da ciprofloxacina, e além disso também ela consegue fazer uma única dose com que larvas e Galeria melonella, se vocês já ouviram falar, é uma larvinha que a gente usa como modelo alternativo de infecção, infecção por micro-organismo. Ela é susceptível ao Staphylococcus aureus, então a gente usa para primeiro fazer esse screening também para não chegar nos animais, né? Então a gente primeiro geralmente segue esse fluxo, a gente encontra um composto que é promissor, a gente testa nas larvas e depois a gente leva então para um modelo animal. Então ela conseguiu inibir essa infecção, aqui no caso são as larvas tratadas só com o Staphylococcus aureus, no final do segundo, terceiro dia todas as larvas já estão mortas, e quando a gente trata com a única dose de Stel, a gente consegue aumentar a sobrevida dessas larvas, né? Lembrando que a terapia antimicrobiana a gente faz todos os dias, né? Mas nesse caso aqui a gente só deu um tratamento e a gente observou já esse aumento na sobrevida das larvas, e esse aumento também é muito relacionado com a ação bacteriostática, né? Então, vocês estão vendo que a gente não tem aumento da população bacteriana, basicamente, mas também não tem erradicação. Então, certamente, o que a Stel faz é inibir essa multiplicação, mas sem erradicar a bactéria, né? Mas daria tempo, então, do sistema imunológico agir e erradicar a infecção. E essa foi a próxima pergunta que nós fizemos in vitro, né? Nós tratamos macrófagos de rato, né? De camundongo, desculpa, com a lectina, e também fizemos infecções, e nós observamos que a lectina sozinha, por si só, ela consegue aumentar os níveis de óxido nítrico, que é um importante mediador inflamatório.
Então, a gente viu a ativação clássica dos macrófagos, né, via a produção de dióxido nítrico, e também essa lectina sozinha, ela conseguia aumentar a expressão de diversas citocinas pró-inflamatórias, né, então aumentando também essa ação do hospedeiro. Quando a gente vazia a incubação do macrófago com a lectina e com a bactéria, a gente viu também que havia aumento tanto da produção de dióxido nítrico nas concentrações maiores, a concentração de 16 microgramas, que basicamente são 8 vezes o MIC, a concentração inibitória mínima, e também a gente viu que havia os macrófagos que eram tratados com stealth, aumentava a capacidade de fagocitar. Então, eles ficavam mais ativos, conseguiam então controlar melhor essa infecção aqui pela carga bacteriana quando a gente plaqueou. E também os macrófagos infectados e tratados com stealth tinha aumento do nível de superóxido, né, que é outro mediador importante da inflamação. E a gente viu que havia também uma modulação das citocinas. Então, ela também conseguia controlar, fazendo que os macrófagos agora ficassem também mais ativos contra os Staphylococcus aureus. Então, esse trabalho, a gente como eu falei, está em revisão, mas a gente percebeu que essa lectina, de uma origem vegetal e de uma planta muito comum no Brasil, tem toda essa capacidade de ser utilizada também como agente para controlar infecções. Nós agora estamos em outro trabalho utilizando ela para tratamento de infecções cutâneas, ela também tem se mostrado bem promissora. Um outro trabalho que eu vou mostrar a vocês é de uma planta chamada Eugenia brejoensis. É uma planta que foi recentemente descoberta em 2007, no primeiro trabalho publicando essa espécie foi em 2007, e ela foi primeiro descrita como uma planta endêmica da Caatinga. Depois foram encontrados alguns outros exemplares dela no domínio da Mata Atlântica, mas é uma planta basicamente desconhecida e também não utilizada pela população. Então, na época, em 2011, 2012, o Clóvis, que é esse aluno aqui, que hoje já é doutor, ele começou, então, a se interessar por essa planta, né, o grupo já tinha essa planta, a gente começou a ver o que poderia ser feito. Então, não tinha estudos, mas decidimos, então, testar contra o Staphylococcus aureus. Nesse meio termo, foi quando eu fui para o pós-doutorado, e o Clóvis foi fazer também sanduíche lá na Universidade de Copenhague, e a gente começou a fazer alguns testes com esse óleo essencial, com o óleo essencial dessa planta. Pode passar. Esse óleo essencial, ele é rico em compostos que são comuns, né, nos óleos essenciais, que são os terpenos, né, como o beta-cariofileno, o cadineno, são realmente compostos normais, mas o que se fala, quem trabalha com óleo essencial, que a ideia é trabalhar com a interação desses compostos, né? Então, a gente fez alguns testes e a gente viu que esse óleo essencial da Eugenia brejoensis, pode passar, por favor? Ele é capaz de inibir, em concentrações relativamente baixas, diversas linhagens de Staphylococcus aureus, mesmo linhagens com um vasto perfil de resistência, né, que são os antibióticos, né? Então, a gente conseguiu, como é um óleo essencial, geralmente tem vários compostos, são misturas, né? Como eu falei a vocês. Então, a gente conseguiu inibir tanto as linhagens de padrões com valores de inibição relativamente baixos, como eu disse, variando de 512, né, essa linhagem aqui mais resistente, até 8 microgramas por ml. São valores relativamente baixos para óleos essenciais, que ainda não está nada purificado, né? A gente viu que realmente a gente comprovou por curva de crescimento que a bactéria morria, né? Então vocês estão vendo aqui que é um perfil bem parecido com a ciprofloxacina, né? Que esse aqui a linha cinza e aqui a Stel na linha verde aqui. Então a Stel não, a Eugenia brejoensis. Então, é basicamente o mesmo perfil da ciprofloxacina e, importantemente, sem ativar as vias relacionadas à mutação, né? Então, o ideal, quando a gente vai tentar ver um novo composto, é que ele também não ative a mutação, senão ele vai ficar igual ao que a gente já tem no mercado, né? Esse trabalho também está sendo terminado para a gente submeter, pode passar, por favor. Só que o que aconteceu, né? Quando o Clóvis chegou lá, a gente achou o MIC um pouco alto. Então, o que a gente vai fazer? Ele estava fazendo esse sanduíche, a gente tinha que fazer resultado. Então, a gente imaginou, vamos tentar, então, fazer experimentos para ver se o óleo inibia algumas vias relacionadas à virulência da bactéria. Então, foi quando a gente começou a pensar na Staphyloxanthina. A Staphyloxanthina é o carotenoide que dá a cor do Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é aureus por causa desse carotenoide, que está presente na membrana, dando essa cor característica, que é a cor dourada ao Staphylococcus aureus, né?
Mas ele não dá só a cor. Como ele é um carotenoide, ele protege a bactéria do ataque oxidativo. Lembra que eu falei que os macrófagos, produtos oxonítricos, produtos superóxidos, todas essas são espécies reativas, que têm a ação de destruir o micro-organismo pelo esse ataque, atacando as moléculas, né, lá que estão presentes na membrana. Então, a estafilocyantina não está aqui por nada, ela está aqui exatamente para tentar proteger essa bactéria do ataque das espécies reativas, né? Então, existe uma teoria, pode passar, por favor, que, tirando essa estafilocyantina, a bactéria, então, estaria mais susceptível ao ataque desses agentes estressores. E foi o que a gente viu, né? Então, a gente tratou a bactéria com crescentes concentrações do óleo, mas só concentrações subinibitórias, né? Porque a gente quer agora que a bactéria cresça, então a gente tem que fazer coisas abaixo do valor de MIC. Então, a gente testou com 64, 32, 16, porque o MIC para essa linhagem é em torno de 128 microgramas por ml. Então, vocês veem aqui que no controle, a bactéria, o PLT aqui, que são as células, estão bem mais, está bem amarelado, né? E quando a gente vai tratando com as concentrações do óleo, essa cor vai desaparecendo, né? A maior concentração aqui está basicamente branca, né? Então, a gente repetiu várias vezes até acreditar que realmente tinha inibido, né? E foi o que realmente aconteceu. Depois disso, a gente fez um outro teste confirmatório para ver se realmente a bactéria estaria sem esse carotenoide, que foi fazer um estresse oxidativo induzido pelo peróxido de hidrogênio, né, que também é uma espécie reativa de oxigênio. Então, o que a gente esperava nesse experimento? Que quando a gente tratasse a bactéria com o peróxido de hidrogênio e na presença do inibidor da estafilocyantina, a bactéria ficasse mais susceptível ao ataque dos agentes estressores. E foi exatamente o que a gente viu, né? Por plaqueamento, a gente viu que realmente a concentração está bem mais baixa do que aqui quando a gente trata com peróxido de hidrogênio, né? Como está em log, não está tão separado assim, mas a gente viu uma redução de 12 a 3 logs de unidades formadoras de colônia. Pode passar. Então, a gente também se interessou para ver outras vias relacionadas com a virulência da Staphylococcus aureus. Uma via muito conhecida é a via chamada quorum sense, que é uma via de comunicação. Então, as bactérias ela têm capacidade de se comunicar uma com a outra. O quorum sense é esse senso de população. Então, como a bactéria chega para colonizar o ambiente, ela manda sinais químicos para saber se tem outras bactérias ao redor, como se fosse para chamar todo mundo e formar esse biofilme. E esse quorum sense de aureus, uma das vias, é através da expressão de 2 genes, né? Que vai, na verdade, é uma via mais complexa, chamada de duplo complemento, mas que vai combinar na expressão, por exemplo, de 2 genes relacionados à hemolisina, que é aquela proteína, aquela toxina que causa lise nos eritrócitos, e a proteína A, que é uma proteína relacionada com a colonização em superfícies. Então, o que Staphylococcus aureus faz? Ele é bem inteligente. Se ele estiver no lugar que ele quer colonizar, ele começa a produzir essa proteína A. Então, era como se fosse um local que fosse seguro. Então, ele se preocupa em produzir essa proteína A para aderir e para de produzir a proteína de hemólise. Mas, em outros momentos, quando ele quer produzir hemólise, ele diminui a produção da proteína de adesão. Por exemplo, quando ele quer sair do biofilme e atacar, entrar na circulação, ele para de produzir a proteína de adesão e começa a produzir a proteína que vai lisar os glóbulos vermelhos, né, os hemácias. Então, voltando aqui para o nosso trabalho, o óleo, ele conseguiu inibir a produção de HLA, ao mesmo tempo que aumentava essa produção da proteína A. Então, isso é um sinal que ele estava interferindo exatamente nessa via de regulação, o que é bem interessante também. Como é um óleo, a gente tem 2 alternativas. Ou realmente tem um composto que está mexendo diretamente no regulador, que controla esses 2 genes, ou, na verdade, a gente tem mais de um composto, cada um agindo no gene, né? Então, realmente, só quando a gente conseguir comprar e purificar todos os compostos, a gente vai saber o que está acontecendo. Mas o fato é que diminuiu. Além disso, a gente comprovou também essa ação anti-hemolítica utilizando os eritrócitos, né? A gente viu que houve uma diminuição da toxicidade dessa linhagem quando era tratada com óleo e também diminuiu a sobrevivência dessa linhagem no sangue, mostrando também que está susceptível. Lembrando que no sangue total também você vai ter uma participação do estresse oxidativo. Então, um resultado vai confirmando o outro. Pode passar. E também nós fizemos os testes com os modelos de infecção alternativa. Então, nós testamos tanto C. elegans, vocês já ouviram falar, né, que são aqueles vermezinhos. Então, eles também são usados como modelos de infecção. Então, eles são susceptíveis ao Staphylococcus aureus, né, eles morrem quando estão na presença de Staphylococcus aureus. E quando a gente coloca algumas concentrações do óleo, a gente aumenta essa sobrevida do óleo, também relacionada à diminuição dos níveis de bactéria lá no verme, né?
É bem fácilzinho esse modelo, bem interessante também, e também serve como modelo alternativo à infecção com animais. Pode passar. E também fizemos ensaios com a Galéria melanella, que é essa outra lado que eu expliquei a vocês, mostrando também que há aumento da sobrevivência, diminuição da carga e também diminuição do estresse total. A Galéria é bem interessante, que quando ela vai morrendo, ela vai ficando escura, que é a produção de melanina, né? Que essa melanina vai agir tanto na proteção, né, desse organismo contra a infecção, mas também quando ela está aumentada, é tóxica para o micro-organismo. Então, durante a infecção, a gente termina, tóxica, para a larva. Então, durante a infecção, as larvas vão ficando bem escuras. Então, a gente usa esse marcador também como marcador para ver se o composto que a gente está utilizando termina inibindo essas vias de estresse relacionadas à morte, né? A gente viu também que havia uma diminuição da produção de melanina quando a gente tratava a larva. Após 1 hora com óleo, ou depois de 3 horas, a gente via essa diminuição, mostrando que o estresse dessa larva também estava diminuído, somente que nesse ensaio a gente usa concentrações bem altas de bactéria, né? Então é uma concentração bem letal. Pode passar. Então esse óleo também, ele tem continuado o trabalho dele, já que mais no SEUMA mesmo. Então uma aluna que terminou a biomedicina ano passado, a Rosiana, ela testou esse óleo em modelo de infecção nas feridas contaminadas com áureos. Aqui no meio vocês veem esse grupo. Ao final do 10º dia, o grupo não infectado e o grupo infectado ainda tinha a presença da ferida, né, experimental, enquanto o óleo conseguiu erradicar a bactéria e fechar e cicatrizar aquela ferida, né? Esse trabalho também está para ser submetido, e em breve a gente vai submeter. Estamos terminando a parte histológica. Então a gente viu, né, que também diminuía a carga da bactéria, a gente plaqueou depois de 3, depois de 10 dias, a gente viu o nível diminuído de bactéria. Lembrando que o Staphylococcus aureus é uma bactéria que já está no tecido, né? Então a gente não, é muito difícil erradicar toda, porque ele já ele está na microbiota. A gente conseguiu diminuir os níveis e também conseguiu diminuir os níveis de citocinas ali pró-inflamatórias, mostrando realmente que a infecção estava sendo resolvida com o tratamento com o óleo de Eugênia brejoense. Pode passar. Outro trabalho, acho que é quase o último, né? Já estou terminando meu tempo. Outro trabalho também é com uma outra planta, também outro recurso genético, que foi esse também extraído da caatinga, chamado Ciagrus coronata. Esse óleo é bem utilizado na medicina popular, então é diferente da Eugênia, que a gente não tinha uso popular. Então esse óleo é usado, inclusive, para fazer manteiga. Eu não tenho certeza se tem Ciagrus coronata aqui no Maranhão, mas pelo que eu li, na Baixada tem outras espécies do gênero Ciagrus, mas não sei se o coronata tem, mas ele é espalhado por todo o Brasil, ele é usado para fazer diesel, então é um óleo bem conhecido. Então esse óleo essencial do Ciagrus coronata, ele tem uma composição bem específica, porque ele é rico em ácidos graxos de cadeia curta, como ácido octânico, que é o ácido láurico, e vários ácidos que têm até 10 ou 12 carbonos, né? E a gente começou a ver se esse óleo essencial poderia ou não inibir bactérias, né? No caso também Staphylococcus aureus, pode passar, a gente publicou esse artigo também esse ano. E esse óleo, ele tem atividade antimicrobiana, na verdade, nesse trabalho a gente já sabia, mas a gente queria que inibir biofilme. E o aluno Bruno, ele ficou bem triste na época, porque o óleo ele não inibiu a formação de biofilme. E geralmente inibir a formação do biofilme é mais fácil. Só que, na verdade, o que o óleo faz é não inibir a formação, mas, na verdade, é erradicar totalmente o biofilme. Ele consegue tirar o biofilme da superfície. Também no primeiro ensaio ele ficou triste, porque quando fazia a biomassa, o óleo não diminuía a biomassa. Então, a bactéria ainda estava lá. Mas quando a gente foi ver a viabilidade do biofilme, ou seja, se as bactérias que estavam no biofilme eles estavam vivas, vocês vão ver que aqui que a bactéria não estão mais vivas. E nem a vancomicina, que é uma das últimas escolhas lá da terapia antimicrobiana, conseguia nem erradicar o biofilme, nem matar as bactérias que estão no biofilme, né? Então o óleo foi mais promissor no caso aqui nessa ação, que é a vancomicina, lógico que com concentrações maiores, né? Mas mesmo a 156 microgramas, a gente tinha uma ação ainda melhor do que a vancomicina. Então aqui são as imagens de microscopia de varredura, também mostrando como é que o biofilme fica. E também a gente testou esse óleo nos modelos lá com as larvas, mostrando que as larvas conseguiam também sobreviver por mais tempo quando era tratada com esse óleo. Pode passar. Também esse óleo ele tem sido testado, já uma outra aluna de farmácia, a Juliana, outra aluna nossa, que agora entrou no mestrado, ela está terminando esse trabalho, mostrando também que a gente tinha a ferida tratada com Ciagrus coronatus, elas cicatrizavam bem mais rápido do que as infectadas, né?
Então, vocês podem ver, na verdade, ela até tem fotos melhores do que essa, mas eu não consegui pegar. E também mostrando que há uma redução dos parâmetros inflamatórios e também redução do número de bactérias que estão no tecido, né? Também mostrando mais um recurso genético que pode ser, então, utilizado como alvo para a prospecção de novos fármacos, né? Desenvolvimento de fármacos. Pode passar. E, por fim, para não dizer que eu trabalho só com a caatinga, né? Peguei um exemplo também de um trabalho publicado aqui na Universidade de SEMA, no TCC, a Alforber tirucale, eu não lembro o nome dela, realmente eu esqueci o nome popular dela, mas dessa espécie a gente consegue tirar um látex, também é uma espécie bem conhecida, bem difundida aqui no Brasil, e a gente mostrou que esse látex ele tinha capacidade também de inibir o fator de virulência da fluoxantina, também é um outro exemplo foi uma tristeza, né? Lembro quando o Arthur era aluno da farmácia, agora faz mestrado aqui na UFM, em Ciências da Saúde. Como o Arthur fez os primeiros testes, a atividade antimicrobiana não deu nada, né? Ele ficou naquela tristeza normal da pesquisa, né? Não deu resultado algum. Fiz, não, calma, a gente vai ver os fatores de virulência, né? E esse óleo, ele consegue, a foto não está das melhores, ele consegue tirar totalmente esse carotenoide da membrana lá do áureos, deixando ele mais susceptível também ao controle do organismo, né? Então, quando a gente testou as lavas, a quem já não fez mais galéria, fez as lavas chamadas tenebromolito, que são a lava que vai dar um besouro, é o tipo de lava, mas que é o mesmo modelo, mostrando que o tratamento com o látex conseguia realmente promover essa maior sobrevida das lavas, né? Esse látex ele é muito utilizado para o tratamento de hanseníase. Então, a professora Michele Bendelac, que foi doutora pelo Renorbio, acho que ela defendeu há 3 anos, mais ou menos, ela também trabalhou com esse óleo e ela trouxe lá para o laboratório para a gente fazer, foi um trabalho também bem legal. Então, o que eu queria falar para vocês era isso, né? Então, nossos biomas, né, daqui da Amazônia Legal, são reservatórios de plantas, e a gente não pode ficar pensando só naquele resultado negativo que deu, né? Na verdade, em qualquer outro trabalho, a gente tem muito o que ver. Então, se a gente estudar vias do que a gente está vendo, a gente vai ter várias outras soluções e caminhos para seguir, né? Então, como a gente quer achar novas coisas, é muito importante a gente entender que a gente tem que procurar novas vias para encontrar esses novos compostos, né? Então, aqui dou um agradecimento a alguns professores que trabalharam nessas minhas publicações que eu mostrei hoje, a professora Elizabeth, o professor Eduardo Martins, a equipe lá da UFPE, a professora Maria Tereza, a professora Márcia, a professora Patrícia, o professor Tiago, que são parceiros muito fortes, que mandam esses compostos para a gente trabalhar, e os pesquisadores lá de Copenhague, na Dinamarca, né, professor Anders, Carsten, Karen, eu não vou falar os sobrenomes, que são muito difíceis, e a equipe lá do laboratório está bem desatualizada essas fotos, na verdade, né, mas é uma equipe grande, meus alunos, a professora Elizabeth, todos juntos, a gente tem trabalhado muito forte para encontrar esses novos compostos e essas novas vias de inibir essas infecções. Obrigado. Obrigado, professor Luiz Cláudio. Como esperado, uma excelente palestra, muito informativa. A gente abriu perguntas, né, para outros estados. Inicialmente também eu queria abrir perguntas para a turma aqui do Maranhão. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, você pode estar se identificando a qualquer momento, tá, gente? Então, enquanto alguém possa estar pensando em algum tipo de pergunta, eu vou ler uma pergunta que veio de Rondônia, tá, do professor Fernando, ou equipe, né, ou alunos, né, que foi: sabemos que a biodiversidade é uma fonte de novos fármacos, contudo, como contra-argumentamos que atualmente mais de 80% dos fármacos autorizados, né, segundo dados da FDA, são de origem sintética? Desculpa, é uma pergunta, né? Então, assim, contudo, como contra-argumentamos que atualmente mais de 80% dos fármacos autorizados, dados do FDA, são de origem sintética? E, além disso, esse percentual vem aumentando desde o uso de nova abordagem baseada em estruturas de alvos e de ligantes. Então, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, professor, a minha opinião em relação ao assunto, lógico, né, que sempre que a gente for opinar em relação a isso, geralmente a gente não tem dados científicos que comprovem isso, pelo menos eu não tenho me atualizado em relação a isso. Então, assim, eu como farmacêutico que atuo também na área, né, de bioprospecção, né, eu acredito que seja mais pelo incentivo, né, pelo interesse da indústria farmacêutica em relação à produção do medicamento.
Por exemplo, até na minha palestra, na quinta-feira, um dia antes do encerramento da disciplina, a gente vai estar discutindo um pouco da planta ao medicamento. Ou seja, o que precisa para aquela planta se tornar efetivamente um medicamento, né? Antes de ontem mesmo a gente teve uma palestra excelente, diária da CAPS-CB3, né, que o professor menciona, olha, eu trabalhei durante 10 anos como uma vacina para fungo. Só que quando eu fui oferecer para a indústria farmacêutica, eles falaram assim, olha, o fungo não está, teoricamente, sendo alvo assim, não está sendo de interesse clínico para eles, mas está matando. Assim, interesse clínico seria o quê? Financeiramente rentável. Então, assim, a partir do momento que a gente comprovar que aquele produto, né, gera um produto farmacêutico comercializado e que, de fato, se torne produtivo em larga escala, talvez a indústria tenha interesse, né? Então, eu acredito que mais seja nesse sentido, professor Luiz. Eu concordo com o professor Lídio, eu também acho que havia, né, por muitos anos, uma falta de inovação na parte de fitoterapia. Então, como talvez as terapias ômicas, tudo isso chegou um pouco tarde nessa parte de prospecção. Então, acabava-se que se fazia muito do mesmo, então, ou não se identificava os compostos ativos. Então, inclusive, muitas revistas hoje nem aceitam trabalhos com extratos que não sejam totalmente caracterizados. Eu acredito que hoje, com essa inovação chegando nessa parte de pesquisa, que é o inicial, né? Porque realmente, para a indústria farmacêutica é mais fácil pegar o que já existe, né? Inclusive, hoje está em alta muito essa parte de reposicionamento de fármacos, né? Pegar fármacos que já são aprovados e tentar achar outras formas de utilizá-los, que também é interessante, logicamente. Mas eu acho que com até a questão da química farmacêutica, a questão do aumento dessas técnicas analíticas para identificar os novos compostos, eu acredito, eu espero que haja um aumento. Outro fator importante é que eu acho que também a academia, principalmente no contexto aqui do Brasil, ficou muitos anos sem essa intenção de patentear os seus compostos. Então, sem proteção também, acabou que isso também nunca foi levado à frente. Né? Todo mundo publicava e não tinha esse outro lado de tentar realmente fazer inovação. Né? Então, realmente é o tempo de patentear. Então, tudo isso era questão muito de política também que espera-se que esteja modificando. Concordo, professor Luiz. Mais alguma pergunta? Tá? Estados. Alguém só parabéns, professor. Então, alguns estados já estão mencionando no chat que está dando parabéns pela palestra, muito produtiva. Tá, pessoal? Então, assim, novamente gostaria de agradecer a presença do professor Luiz Cláudio, né, pela sua excelente palestra. Né, gostaria de agradecer a presença da turma, né, pela frequência de hoje. Gostaria de agradecer aos estados pela atenção. Tá? E aqui encerramos o dia de hoje. Tá? Eu gostaria só de, se o professor Luiz Cláudio quiser fazer alguma consideração adicional. Tá? Se não, né, damos encerrados a aula de hoje. Amanhã teremos novamente a continuação da disciplina, tá? Pela palestra do nosso querido professor Osmar, tá? Muito querido, professor. Já sabe que você está sendo muito querido aqui por nós, né? Sua palestra está sendo excepcional, assim como foram as palestras de hoje. Muito obrigado e até amanhã.
You are currently the only person in this conference.